Irmãos, graça e paz seja convosco. Antes de lermos e termos a nossa meditação sobre Lucas, vamos continuar com o livro de Lucas. Gostava de vos falar, como pastor, de duas declarações que saíram no boletim oficial da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal do mês de março. E antes de passar às declarações, quando tiverem com o boletim na mão, não entrem no site que está lá anunciado. É um site que tem chinês ou japonês, não sei bem. É estranho, irmãos. Não entrem nesse site. O site está a encaminhar para um site que não tem nada a ver com a Igreja Presbiteriana, que não tem nada a ver com a Igreja. Por isso, o site que lá está em baixo, que se não me engano é www.igreja-presbiteriana.org, vai ter um sítio muito estranho. Por isso, até que esteja resolvido esse problema, que é o endereço que vem na parte de baixo do folheto, não entrem nesse site, porque na realidade é estranho demais. Mas gostava de vos falar de duas declarações que são publicadas no boletim do mês de março. A primeira declaração é da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Esta é uma declaração sobre a atual situação que se vive no Brasil, especialmente da Operação Lava Jato. Sobre esta declaração, somente tenho a dizer que, caso a EPP deseje começar a divulgar pronunciamentos políticos com índole moral de outras instituições, convém que haja uma clara e total identidade de toda a Igreja Nacional com a causa em questão. Já no passado, a IEPP divulgou uma declaração sobre a união de casais do mesmo sexo que levou a Igreja Lisbonense a se pronunciar claramente contra determinados abusos no que respeita à autoridade da Comissão Executiva se pronunciar moral e teologicamente em nome de toda a Igreja. Porém, do meu ponto de vista, como pastor, e posso dizê-lo uma vez que não estou debaixo da autoridade da Igreja Nacional, mais grave do que a declaração da IPU, que deve ser assumida pela Igreja que a escreve no seu contexto específico, é a posição da IEPP sobre essa declaração. Nessa posição, a IEPP considera a declaração justa, e está no direito de o fazer, mas depois lança uma suspeição generalizada sobre todas as igrejas, dizendo que há uma série de igrejas fundamentalistas que reagiram violentamente contra este comunicado. O que eu lamento como pastor é a suspeição generalizada que se lança sobre quem é cristão, e digo mais uma vez, fazendo de um comunicado político com implicações morais uma declaração de todos os crentes da EPP. Este comunicado não me representa e acho que não deve representar esta Igreja que luta todos os dias para condenar o pecado, mas nunca o ser humano. Só podemos ser a Igreja que acolhe e abraça todos se nos centrarmos no Evangelho e não no nosso desejo pessoal. E quando optamos por fazer pronunciamentos políticos, acabamos sempre por deixar irmãos da fé do lado de lá. O texto, os comunicados são públicos, todos poderão ter acesso a eles. Mas senti-me a obrigação de vos dizer que eu, como pastor, acho que a Igreja tem que ter muito cuidado quando faz declarações políticas. Porque quem não é como nós continua a ser nosso irmão e a misericórdia de Deus é tão precisa nele como é precisa em nós. Por isso, irmãos, que ao ler o comunicado possam terem atenção, que pelo menos eu como pastor não me revejo na forma de pronunciamentos políticos. Irmãos, convido-vos a orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos porque nos dás o enorme privilégio de estar na tua casa e nos dás o enorme privilégio de podermos aproximarmos do texto bíblico com a ânsia que tu nos fales. Senhor Deus, obrigado porque um dia tocaste o nosso coração, obrigado porque um dia tu
mostraste à nossa vida, te mostraste ao nosso ser e hoje continuas a falar-nos através da tua palavra, uma palavra que continua verdadeira, uma palavra que continua atual, como sempre foi atual e como sempre foi verdadeira, Senhor. Te pedimos que ela fale ao nosso coração, que ela nos oriente e que ela abra tudo aquilo que é o nosso ser, mesmo o ser mais recôndito, para a tua missão e para aquilo que tu tens guardado e preservado para cada um de nós, Senhor Deus. Que como igreja possamos descobrir as tuas glórias, que como igreja possamos descobrir a tua vontade, que como igreja nos coloquemos debaixo da tua vontade e assim possamos anunciar a tua verdade à sociedade que nos rodeia. E hoje te pedimos, Senhor Deus, em dia em que vamos partilhar a tua ceia, que nos tornes teus discípulos. Discípulos teus aos teus pés para aprender da tua palavra, Senhor Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. E nós peço, se puderem ficar com a Bíblia na mão, vai-vos ajudar durante esta manhã. Hoje voltamos ao texto de Lucas. Depois de uma pausa na Semana Santa, na qual escutamos a profecia do rei que haveria de vir em Zacarias 9, depois de escutarmos a profecia do servo sofredor que haveria de carregar com as nossas culpas, tendo por base Isaías 53, e a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes em Atos 2, o que vamos encontrar hoje é a continuação daquilo que foram mensagens que foram transmitidas pelos presbíteros da igreja durante a Semana Santa e por isso quem só vem ao domingo perdeu mais de um capítulo daquilo que foram mensagens importantes, mas poderão encontrá-las na página da internet se quiserem ver a sequência daquilo que foi as mensagens para agora irmos para o capítulo 7, para a última parte do capítulo 7. Hoje podemos olhar para o texto e estamos chamados a recordar aquilo que é o objetivo principal do Evangelho de Lucas. E se recordarmos aquilo que foi dito logo no início do Evangelho de Lucas, vemos que o livro de Lucas foi escrito a Teófilo, ou seja, o nome tradicionalmente é amigo de Deus, para que pudesse ordenar de forma clara aquilo que era o seu pensamento sobre Cristo e assim ter plena certeza da verdade que lhe estava a ser ensinada. Hoje continuamos esse trabalho, esse labor de esclarecer as nossas mentes, mas acima de tudo o nosso coração para as verdades que brotam da palavra de Deus e devem continuar a brotar na nossa vida. Hoje vamos continuar a ler e vamos continuar à procura daquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Hoje, ao ler o texto em Lucas 7, quase dá para imaginar João Batista. João Batista a dizer que a vida não é justa. A vida, neste momento, de João Batista estava virada de pernas para o ar. Na realidade, encontramos João Batista um pouco perdido naquilo que era a sua interpretação de quem era o Messias. Vamos recordar, capítulo 1, João Batista. Encontramos o nascimento de João e encontramos também o anúncio que deixou Zacarias literalmente sem fala. Atenção, duvidar não é pecado. Quando colocamos em causa a vontade de Deus, há consequências na nossa vida e a consequência para Zacarias foi ficar mudo, ficar sem fala. Também no capítulo 1, vemos o nascimento de João e este nascimento ele é anunciado, versículos 76 e 77, ele é anunciado como o profeta do Altíssimo, aquele que precederá, o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimir o povo dos seus pecados. Irmãos, neste momento temos João Batista um pouco baralhado e estamos a recordar que no início ele foi anunciado como aquele que vinha preceder o Messias e queria anunciar ao povo a salvação, e não só a salvação, mas a remissão de todos os pecados. Versículos 76 a 77. Depois passamos para o capítulo 3, também de Lucas, continuamos em Lucas, e voltamos a encontrar João, já adulto. E quando encontramos João, encontramos lá a anunciar aquele que viria depois dele e que era maior do que ele, e que ele não era sequer digno de desatar
as suas sandálias. E mais, ele viria batizar, não com água, mas com o fogo do Espírito Santo. Ou seja, toda a vida de João foi preparada e encaminhou-se para o anúncio do Messias. João anuncia que aquele que vem com tudo, e isto dá-nos, e é importante ler o versículo 9 do capítulo 3, porque no capítulo 9 do versículo 3 o que encontramos é João a dizer que este Messias que vem já colocou o machado à raiz da árvore e que irá cortar toda a árvore que não dá fruto. Esta é a missão de Messias que tem João. E era uma visão que também se alargava a grande parte do povo de Israel. Ou seja, quando João vem, anuncia um Messias que vai salvar os pecados, que vem anunciar a presença e a salvação, mas também que vai trazer um machado e que não traz só um machado, mas que já o colocou perto da base da árvore para cortar toda a árvore que não dá fruto. O Messias que vem é o Messias que vem julgar. O Messias que vem, o Messias para João, é o Messias que vai trazer a libertação por meio do julgamento. E então já passaram algum tempo, já passou algum tempo desde estas manifestações. Jesus já foi batizado, Jesus já foi tentado, Jesus já foi inclusivamente quase morto pela sua pregação. É verdade que curou algumas pessoas pelo caminho, mas não tinha tocado todo o povo de Israel. O Messias, que veio para libertar todo o povo, tinha feito algumas curas específicas, tinha tocado a vida de algumas pessoas, mas o povo continuava, na sua generalidade, exatamente na mesma, debaixo do Império Romano, com os mesmos pecados, com a mesma forma de agir. Não havia grande mudança. Tinha mudado a vida de algumas pessoas, como a sogra de Pedro, o leproso, o paralítico de Cafarnaum, entre outros. Mas o povo continuava na miséria espiritual. E então João manda os discípulos de Jesus para saber, na realidade, o que é que se está a passar, porque não era este o Messias que João imaginava. E então vemos no capítulo 18. E no capítulo 18, o que somos recordados é que Deus não trabalha para satisfazer as nossas expectativas. Primeiro ponto que eu gostaria de falar convosco: Deus não trabalha para satisfazer as nossas expectativas. Os discípulos de João trouxeram notícias sobre aquilo que Jesus estava a fazer. E estas eram coisas boas. Nós temos que dizer, aquilo que os discípulos de João viram eram coisas excepcionais. Se virmos os versículos anteriores, nós vamos encontrar, primeiro, a cura à distância do servo do centurião romano, sem estar presente. Jesus curou aquele servo do centurião. Irmãos, eu não sei quanto a vós, mas para mim isso é excepcional. Alguém que consegue curar à distância sem estar presente. Bem, estando presente já é excepcional, à distância ainda mais. Ainda por cima era no centurião romano. E depois, logo a seguir, encontramos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Como fomos recordados quando este texto foi abordado na Semana Santa, é a primeira ressurreição que nos é descrita por Jesus. Eram coisas excepcionais, não está em causa se eram coisas boas ou más. E então, são essas mensagens que os discípulos de João levam a Jesus. Recordar, e não sei se estamos todos sintonizados, João estava preso. Já fomos recordados antes que João, pode não ter ido presencialmente, podia não ter ido de qualquer forma, mas não foi desta vez presencialmente porque ele estava preso. Ele tinha acusado Herodes de ter uma relação que não era permitida com a mulher do seu irmão Herodias, e que, devido àquilo que ele tinha dito, ele estava preso. Por isso ele envia os seus discípulos para ver aquilo que Jesus andava a fazer. E a definhar na prisão, irmãos, hoje achamos que as prisões são más. Imaginem naquele tempo, não estava propriamente numa suíte presidencial, ou não estava pessoalmente em prisão domiciliária. Ele estava preso, ele estava a definhar na prisão, e então escuta os relatos de Jesus, daquilo que Jesus fazia. E este não era o Messias que era esperado. Temos que ser sinceros. Este não era o Messias que João esperava. E, tal como cada um de nós, João tinha criado o imaginário daquilo que era o Messias. É normal, todos nós temos expectativas
em relação a tudo. Em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao nosso marido, em relação à nossa mulher, em relação aos nossos filhos, ao nosso trabalho, à nossa sociedade, em tudo. Todos nós criamos expectativas em relação ao cenário que nos rodeia. E João também tinha criado uma expectativa em relação a Jesus. Mas para seu desgosto, as expectativas que tinha criado sobre Jesus não se estavam a cumprir. As expectativas que ele tinha criado, como as coisas deviam funcionar, não estavam a acontecer dessa maneira. E também nós temos essa forma de ser. Gostamos que Deus faça as coisas corretas. Eu acho que nenhum cristão gosta que Deus não haja de forma correta. Todos nós temos a expectativa de Deus a agir de forma correta. Este é o primeiro ponto. Mas se puder agir da maneira correta e à nossa maneira, então a coisa ainda melhora mais um pouco. O problema é quando Deus não age à nossa maneira e age com a sua vontade, no seu tempo, consoante a sua vontade, consoante aquilo que Ele acha que é correto e não aquilo que nós achamos que é correto, nós achamos que Deus está a falhar. Temos tantas expectativas em relação a Deus, em relação a tantas áreas, que quando, por exemplo, vemos que não temos o trabalho que desejamos e que trabalhamos imensamente para conseguir, é muito fácil, dentro dos cristãos, mais tarde ou mais cedo, culpar Deus pela nossa situação laboral. É muito fácil, quando vemos o nosso casamento a desmoronar, acabarmos por culpar Deus por estar a permitir que passemos por esta fase tão difícil da vida. É muito fácil nós culparmos Deus por termos uma doença que é difícil, que não tem cura. Não começa assim. Mas com o passar do tempo, o nosso estado anímico, a nossa forma de viver, pode levar-nos e leva muitos cristãos a duvidar do próprio Deus. Mas esta não é a visão bíblica. No fundo, nós continuamos a agir mediante a filiação que nós temos com Deus e não mediante a vontade de Deus. Nós estamos por ser filhos de Deus, temos um privilégio especial em relação àquilo que é a ação de Deus sobre o mundo. E quando Deus não age segundo as nossas expectativas, nós entramos em paranoia, como entrou João. Mas afinal, o que é que está aqui a passar? Este não é o Messias que eu estava à espera. Mesmo um homem como João, num momento de profunda tentação, ao ver que a morte era uma realidade, uma possibilidade bem real, mediante a morte a acercar-se, ele cede à tentação, e ele duvida. Agora, há que afirmar, a dúvida honesta, este é o ponto 2, não é um pecado. Duvidar honestamente não é um pecado. E vemos isso nos versículos 19 a 21. O problema para João não era o que Jesus estava a fazer. Era aquilo que Jesus não estava a fazer. O que estava a incomodar João era, por carga d'água, é que ele que tinha sido o arauto de Jesus, ele que tinha vindo para anunciar o Messias, ele que era aquele que tinha sido escolhido por Deus, o único homem de toda a história escolhido por Deus para preceder Jesus no anúncio daquele Messias que viria para libertar o povo. Porquê? Por carga d'água que ele estava preso. Quer dizer, Jesus veio, inclusivamente veio e cura a primeira sogra de Pedro. Irmãos, cura a sogra de Pedro, cura o servo do centurião, cura o paralítico, cura toda a gente, mas deixa o arauto do Messias, deixa aquilo que viria a anunciar e que era quase como o primeiro tenente do Messias, a apodrecer numa cadeia. É normal, segundo o pensamento humano, pensar que estava a haver uma grande injustiça. Ele tinha sido fiel à missão. Temos que ser sinceros. João tinha sido extremamente fiel
à missão que recebera. Ele não tinha cortado o cabelo durante a sua vida. Ele não vestia roupas que não fossem de pelo de animal. Ele não tocava em vinho. Ele anunciara o Messias, mas estava a ponto de ser numa prisão. Estava só, abandonado. Como dizia o pastor Augusto Nicodemos esta semana, falando sobre as dúvidas que nascem muitas vezes no nosso mundo sobre as Sagradas Escrituras, ele dizia que o problema não está na mente. O problema não está naquilo que nós podemos compreender ou não. O problema não está em nós entendermos, porque isso depende dos preconceitos que temos por trás. O problema nasce quando o coração tem dúvidas. E nós podemos explicar de forma completamente coerente e lógica tudo e mais alguma coisa. Mas se há dúvidas no coração, não há nenhuma explicação que algum dia faça qualquer mudança na nossa vida. João conhecia as Escrituras. E já vamos ver mais à frente. João era um profundo conhecedor das Escrituras. Mas o seu coração estava dorido. E era o seu coração que duvidava. Não era a sua mente. No versículo 19, podemos ver como João se encontra em dúvida e por isso envia discípulos para perguntar a Jesus o que estava a passar. Tal como João, também nós devemos ser conscientes que só ultrapassaremos as nossas dúvidas se formos sinceros o suficiente para dizer que nós temos dúvidas e precisamos ser esclarecidos. Nós temos que confrontar as nossas dúvidas. E isso só pode acontecer, e vamos ver, quando pegamos a Palavra de Deus e confrontamos as nossas dúvidas com a Palavra de Deus. Ninguém vai explicar as minhas dúvidas a nível de fé, não seja a Palavra de Deus. Porque a minha mente vai ter todos os preconceitos que a sociedade colocou, que a igreja colocou, que a família colocou, ou que eu fui buscar à internet. Tudo isso vai estar na minha mente e vai influenciar a forma como eu vejo a fé se eu não ler a Palavra de Deus. Hoje em dia é muito fácil ter cristãos que ouvem todas as pregações que há na internet e mais algumas. É muito fácil ter pessoas que conhecem todos os teólogos e mais alguns, mas não se lê a Palavra de Deus. E peço imensa desculpa, por muito bom que seja um teólogo, a mensagem é sempre superior ao mensageiro. A Palavra de Deus é sempre superior a quem falar. E então, os discípulos vão a Jesus e lançam as dúvidas do seu mestre, versículo 20. Há que dizer que, para além de João poder estar a sentir uma tremenda injustiça por estar preso, podia haver algo mais, e acredito que haveria algo mais, porque se ele tinha vindo anunciar ao Messias, que trazia o machado para cortar toda a raiz que não fosse uma árvore que desse fruto, ou seja, se as pessoas estavam a desviar de Deus, se as pessoas não cumpriam a palavra de Deus, se as pessoas se estavam a afastar deliberadamente daquilo que era a vontade de Deus, o Messias que viria trazia o machado e cortaria a árvore. Agora, o que João está a ver é que isso não estava a acontecer. E quando isso não acontece, se calhar todos passamos pelo mesmo, a dúvida de João é: se este não é o Messias, tudo aquilo que eu disse foi uma mentira. Se este não vem fazer tudo aquilo que eu andei a anunciar, eu vou ser considerado um falso profeta. E vou acabar como acabaram todos os falsos profetas. No mínimo, esquecido pela história. Se não morto. Ou seja, por um lado, João tinha o receio de sentir no seu coração uma injustiça tremenda, mas também tinha a questão de ele poderia ter vivido uma vida inteira enganado. E então manda os discípulos, e quando os discípulos chegam a Jesus, Jesus explica-lhe o que estava a passar. Como sabem, a maior parte de vós, eu cresci dentro da EPP, dentro da Igreja Nacional. Eu sou a terceira geração de presbíteros dentro da EPP, dentro da família. E cresci num ambiente de relativo liberalismo. Ou seja, entendam isto, irmãos. Eu cresci a achar que aquilo que defendia era correto. Os preconceitos que nós recebemos levam-nos a achar que aquilo que nós defendemos é correto. Eu cresci a achar que determinados pontos de vista
eram corretos. E eu defendia tudo aquilo que podem imaginar ser uma declaração liberal sobre a Bíblia. Eu defendia que homem e mulher podiam coabitar juntos antes de se casar, porque no fundo o que interessava era o compromisso pessoal que as pessoas tinham. Eu defendia que casais do mesmo sexo poderiam ter uma união porque achava que no fundo o que interessava era a sua relação com Deus. Eu defendia que uma pessoa podia comer quando quisesse, beber quando quisesse, fumar o quando quisesse, porque o que interessava era aquilo que saía da boca e não aquilo que entrava. E eu achava e acreditava profundamente que isso era uma verdade bíblica. Mas, quando lemos a palavra de Deus, parece que há um bicho que não nos deixa em paz. E havia alguma coisa que me estava a fazer muita confusão nisto tudo. E foi com a ordenação, em 2009, com a minha saída da IEPP, quando fomos para Angola, que as coisas começaram a mudar. E foi um processo lento. É um processo lento. Mas se nós não deixamos que a palavra de Deus nos fale, o que é que nós temos para dar às pessoas, irmãos? Dizer que sim ou amém a tudo aquilo que se nos é dito não muda a vida das pessoas. No meu crescimento pessoal com Cristo, eu soube que os meus preconceitos e as minhas expectativas estavam erradas porque não eram apoiadas pela palavra de Deus. Não eram apoiadas pela palavra de Deus. João, quando envia estas pessoas a Jesus, o que Jesus vai dizer é exatamente isso. As expectativas que tu tens, se parares um bocadinho e olhares para a palavra de Deus, vais ver que as expectativas estão erradas porque estás a partir de pressupostos errados. E por isso convido-vos a abrir as Bíblias em Isaías. Antes vamos ler o versículo 22. Jesus disse-nos, e isto é o terceiro ponto, irmãos, que o que prevalece na mensagem de Jesus é sempre a verdade. Versículos 21 e 23. Versículo 22. Jesus disse-nos, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres, aos pobres, anuncia-se-lhes o Evangelho. Irmãos, olhando só para este versículo, parece que não há nada de especial. Pois bem, vamos abrir Isaías. Isaías vai-nos dizer grandes coisas. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19, exatamente. O que Jesus está a dizer a João é, muito bem, isso são as tuas expectativas. Agora, recorda-te daquilo que diz a palavra de Deus. Jesus conhecia muito bem as Escrituras. E João também conhecia muito bem as Escrituras. Mesmo que estivesse um pouco baralhado em relação a isso. Por isso, Jesus o que diz aos discípulos é, agora, vai ver aquilo que diz a profecia. Vai ver aquilo que diz o Antigo Testamento. Para veres que aquilo que eu sou não tem por base as tuas expectativas, tem por base as profecias do Antigo Testamento. Isaías 26, 19. Diz o texto, e este texto recorda que os mortos são ressuscitados no dia em que o Senhor sairá para julgar a terra. E é uma das partes que nos fala o versículo 22, que os mortos ressuscitam. Isaías 26, 19 diz-nos, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Versículo 19, capítulo 26, que fala sobre o dia em que os mortos serão ressuscitados com a vinda do Senhor. Mas Jesus continua a recordar, a trazer à memória aquilo que é o conhecimento bíblico de João. Isaías 29, 18. Vamos continuar a ler as profecias. Isaías 29, 18 recorda como no dia da redenção de Israel os surdos ouvirão a palavra que sairá do livro. Isaías 29, 18 diz-nos, naquele dia, o dia da redenção de Israel, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão as palavras do livro
É isso que acontece, é isso que Jesus está a anunciar e está a dizer a João. Isto está a acontecer hoje. Mas vamos continuar. Isaías 35:5, que fala sobre a felicidade futura de Jerusalém e como os coxos saltarão que nem servos no dia em que Israel for redimido. E é o que Jesus está a dizer: os coxos andam. Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e os rios no ermo. Jesus continua a dizer: tu podes ter dúvidas, mas recorda-te da palavra de Deus. Apoia-te na palavra de Deus para criar expectativas reais sobre aquilo que tu estás a pensar. E por fim, Isaías 61. Recorda que o Messias, o ungido de Deus, vem para levar as boas novas de salvação e encher o povo com vestes de louvor. Isaías 61, 1-3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o inaceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus está, em apenas um versículo, Lucas diz, a recordar vários textos, várias profecias. E ele dizia: como eu conheço a palavra, tu também a conheces, leia, recorda-te dela. Também nos diz a nós, nas nossas dúvidas, leiam a palavra. Vocês conhecem a palavra. Leiam a palavra, ela é clara. Vejam, Jesus conhecia muito bem as Escrituras. E o que ele diz a João é: comprova se aquilo que eu estou a dizer é mentira. E se for mentira, diz-me, mas primeiro comprova se aquilo que eu estou a dizer é mentira. Hoje, quando colocamos em causa a centralidade de Cristo sobre qualquer área da nossa vida, seja qual for a área da nossa vida, se colocamos em causa essa centralidade, temos que saber que a única forma de avaliar se as nossas ações são verdadeiras ou não é pegar na palavra de Deus e ver se aquilo que estamos a dizer ou fazer é apoiado ou é rejeitado pela palavra de Deus. O pastor Mike McKinley teve uma expressão nesta semana que dizia: no dia que nós deixarmos de pregar a palavra de Deus, deixamos de ter esperança para dar às pessoas. No dia que nós deixarmos de pregar o que está escrito, não temos nada a mais do que qualquer associação, do que qualquer outra pessoa tem para dar às pessoas. O que nós temos, a nossa essência, aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de melhor é a palavra de Deus. E é isso que somos chamados a anunciar. É aqui que nasce a esperança. É aqui que reside a salvação. Jesus conclui a dizer: bem-aventurados é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nos nossos dias acabamos por nos colocar em posições vulneráveis. Nós acabamos por nos colocar em posições vulneráveis porque normalmente nós temos expectativas irrealistas sobre aquilo que nos rodeia. Nós temos expectativas irrealistas sobre a igreja, temos expectativas irrealistas sobre Deus, temos expectativas irrealistas sobre o nosso marido, sobre a nossa mulher, nós temos expectativas irrealistas sobre os nossos filhos, nós temos expectativas irrealistas e isso consome-nos. Isso consome-nos verdadeiramente. E o que o texto diz é: se olharem para a palavra de Deus, as vossas expectativas vão deixar de estar centradas nas pessoas e vão estar centradas em Cristo. Aquilo que vocês esperam, vão deixar de olhar tanto para o umbigo, vão deixar de olhar tanto para vós e vão ver que Cristo é o centro da vida. E pode ser o centro da vossa vida. E o texto depois torna claro
A dúvida de João nunca colocou em causa o seu ministério. Isto porque, e isso vemos nos versículos 24 a 28, depois dos mensageiros de João partirem, Jesus achou que devia explicar àquela população, porque, dito só se o texto terminasse aqui, parecia que Jesus estava a ser violento contra João. E o que ele diz a seguir à multidão é: mas calma, tudo aquilo que eu estou a dizer não retira uma palavra da importância de João. Diz-nos Jesus que João era um homem que não mudava com as ideias, não mudava as ideias consoante o local onde estava. Ele não era uma cana que agitava com o vento. Ele era uma pessoa que defendia tanto aquilo que acreditava que acabou preso. Ele defendia tanto aquilo que era uma ação santa, uma ação correta por parte das pessoas que eram o povo de Deus, que acabou por ser preso por causa daquilo que estava a anunciar. Mas diz-nos mais, diz-nos que João não era como aquelas pessoas que gostam muito de falar e dizer: pois, eu sei o que é que vocês precisam, mas que não saem dos seus palácios. Ele era uma pessoa que vivia entre as pessoas. Ele era uma pessoa que partilhava as dores das pessoas. E o que diz o texto é que João era sem dúvida um profeta. Mas não um profeta qualquer. O versículo 27 diz-nos que João era um mensageiro que foram usado para preparar o caminho do Senhor. Jesus volta a deixar muito claro. Ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista foi a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele veio anunciar o Messias. Ele era o homem mais importante que tinha existido. É o próprio Jesus que o diz até à data. Ele era aquele que tinha vindo abrir, fazer com que todos os caminhos se tornassem iguais diante de Deus. E nós também somos hoje chamados a viver mediante a palavra de Deus. O texto diz que aquele que é mais pequeno no reino dos céus acha-se muito grande nos nossos dias. É que, irmãos, não é sábio brincar com a palavra de Deus. Os versículos 29 a 35 recordam-nos: não é sábio brincar com a palavra de Deus. Jesus afirma que o povo em geral ouviu o que João dizia, o povo em geral aceitou o batismo de João, inclusive os publicanos aceitaram o batismo de João, mas os líderes religiosos não quiseram saber de João. A estes Jesus chama de meninos. Eu acrescentava, não diz o texto, fique claro, mas eu acrescentava mimados. Porque, na realidade, o que o texto diz é que estes nunca estavam satisfeitos com nada. Eles é que decidiam quando é que as pessoas cantavam. E diziam: vai, vamos todos cantar. E as pessoas não cantavam. Depois diziam: agora vamos todos chorar. E as pessoas não choravam. E depois tinha uma pessoa piedosa, como João, que fazia jejum para proclamar a verdade de Deus. E o que é que eles faziam? Chamavam-no louco. Mas depois viam também uma pessoa que celebrava a vida e que estava com os pecadores como Jesus e queriam matá-lo. Eles nunca estavam satisfeitos com nada, porque eles não choravam com os que choravam, não riam com os que riam, eles não compreendiam nada daquilo que era a vontade de Deus. Viviam-se pelos rituais. Os rituais não têm por hábito andar ao ritmo da vida das pessoas, das necessidades das pessoas. Na realidade, estes eram grandes agora, no nosso tempo, mas depois, no reino de Deus, seriam bem pequeninos. Por isso, João era considerado agora como nada, estava preso, ninguém queria saber dele, ele seria considerado grande no reino dos céus. Hoje temos de ter cuidado para que o nosso coração não se feche à palavra de Deus, de forma a que nos achemos muito grandes nos nossos dias, mas depois, quando chegarmos ao reino de Deus, sejamos os mais pequenos de todos. Hoje somos chamados, o texto recorda-nos que temos de ter muito cuidado com as nossas expectativas e com aquilo que nós queremos da vida, porque não é por sermos grandiosos hoje que isso vai fazer com que nós sejamos grandiosos aos olhos de Deus. Irmãos, em último caso, a nossa vontade não interessa. O que interessa é a expectativa que Deus tem para nós. A nossa vontade é secundária, o nosso desejo é secundário. Tudo o que nós somos e desejamos tem de estar subjugado à vontade de Deus. Tem de estar subjugado à sua palavra. E se esta palavra fica para segundo plano, então não temos nada para anunciar como cristãos. Se a palavra não
não se manifesta na nossa vida, se a palavra não é conhecida, não temos nada para anunciar. Deixem-me terminar por vos dizer: há um perigo real em expectativas irreais. Há um perigo real para a nossa vida presente, porque normalmente quando as expectativas são irreais, criamos o caos à nossa volta, destruímos tudo o que está à nossa volta devido às nossas expectativas serem irreais, mas também na vida futura. O texto hoje fala-nos de uma pessoa e um grupo de pessoas que tinham expectativas que não eram reais. Primeiro, o João Batista tinha a expectativa de Jesus ser um grande Messias, que viria para provavelmente até liderar um exército, mas para fazer justiça com o machado, cortar a raiz das árvores. E não era uma expectativa real, não era este o Messias, porque Jesus já estava a agir como Messias. E João não estava a ver. Depois temos os líderes religiosos, que as expectativas deles era que as pessoas andassem ao seu ritmo. E por isso, nada nem ninguém de fora tinha nada que dizer. Por isso é que eles rejeitaram a mensagem de João, rejeitaram a mensagem de Jesus e esqueceram-se de olhar para a palavra de Deus. Isto que Jesus diz a João hoje era aquilo que ele dizia também aos fariseus, dizia aos saduceus e diz a nós hoje: olhem para a palavra de Deus. Olhem para a palavra de Deus. Hoje também nós somos chamados e temos de saber que, e devemos perguntar-nos: estamos aptos para aceitar a mensagem libertadora de Jesus? Ou se continuamos tão presos nas nossas vidas, nas nossas dores, nas nossas expectativas, que não interessa aquilo que Jesus nos diga, nós não o escutamos? Estou a dizer, João foi o maior de todos os homens que foi sobre a face da terra, e ele não estava a conseguir ter a alegria da mensagem de Cristo, porque aquilo que ele esperava de Cristo não era aquilo que Cristo estava a oferecer. Quais são as nossas expectativas hoje? Eu diria-vos, temos que baixar as nossas expectativas ao mínimo, ler a palavra de Deus ao máximo e esperar que seja Deus a criar expectativas em nós. Nós temos a possibilidade em Cristo Jesus, e hoje já sabemos parte da história que João não sabia. João não viu a ressurreição, João não conheceu a ascensão de Jesus, João não teve nada disso. Nós hoje temos essa imensa graça de poder conhecer o final da história. Isso é uma enorme bênção para cada um de nós. Possamos permitir no nosso coração que Deus crie expectativas novas sobre aquilo que é a sua graça, a nossa fé e a nossa proclamação. Nós continuamos muito apegados à justificação, mas muitas vezes deixamos de lado a santificação. E uma justificação em Cristo Jesus que não nos leva a um caminho de santificação já nos fez, nós já nos perdemos pelo caminho. A santificação é um resultado natural da justificação que recebemos em Cristo. Hoje, ora Deus, para que não deixemos que as nossas expectativas destruam a nossa fé. Que a justificação de Deus em Cristo Jesus nos faça andar no caminho da santificação. E que a Ele possamos dar sempre honra e glória, agora e para sempre. Amém.